Vamos lá então, galera, parte 3. Seguinte, nessa parte 3 eu queria te mostrar a associação de resistências, porém eu quero focar com você num caso que aparece bastante, que é o caso onde os resistores são idênticos, tá bom? Então aqui ó, nessa parte da matéria a gente está considerando que eles são idênticos. E fique calmo, ele vai avisar, ele sempre avisa. Os resistores são idênticos, as lâmpadas são idênticas e por aí vai. Primeiro de tudo, galera, aquela bolinha com um X que está desenhada aqui, né? L1, L2 é a representação de uma lâmpada, tudo bem? Então o que eu fiz? Ao invés de fazer o desenho dos circuitos com os resistores, igual a gente fez na parte 1 e 2, eu fiz com as lâmpadas, tá bom? Mas galera, a lâmpada é uma resistência, tudo bem? Dentro da sua lâmpada tem lá um resistor, eu posso considerar isso, bacana? Então vamos supor, galera, que as lâmpadas são idênticas, estejam associadas em série e que os dados nominais sejam esses aqui, bacana? Lembra? Dado nominal. Ó, a potência da lâmpada 1 vai ser 60 watts se ela receber 120 volts. Lembrou disso? Galera, antes de qualquer coisa, eu queria te mostrar queria te lembrar como que eu calculo a resistência elétrica usando os dados nominais, tá bom? Então, por exemplo, cada lâmpada dessa tem uma resistência, mas quanto? Lembra aqui comigo aqui no cantinho, ó, saca só, potência nominal é igual a voltagem nominal ao quadrado sobre a resistência, bacana? E ligar a lâmpada numa voltagem diferente não muda R, legal? Então eu posso usar os dados nominais para calcular a resistência. Ó, 60 é igual a 120 ao quadrado sobre R. Passa para lá, fica R igual a 120 ao quadrado sobre 60, tá bom? E aí se você resolver essa conta, você vai descobrir aí que vai dar 240 ohms, tá bom? Beleza? Então, ó, eu calculei ali no canto para descobrir que cada lâmpada dessa tem 240 ohms de resistência elétrica. Bacana? Tá aqui, ó, 240 ohms e aqui também. Tá bom? Agora que eu sei quanto vale a resistência de cada lâmpada. Beleza? A questão às vezes faz isso, tá bom? Bacana, lembrei aqui. Meninos, vamos lá então. Uma coisa que eu poderia, de repente, calcular aqui seria a corrente total. Eu queria focar com você nesse aqui, ó, pode ser? Se eu quisesse calcular a corrente total desse circuito em série, galera, corrente total, vou deixar aqui no canto, é a DDP da fonte dividido pela resistência equivalente, não é? A DDP da fonte aqui vale 120. Então troca aqui por 120, por favor, né? DDP da fonte 120. E o seu REC é a soma das resistências. Então aqui daria 480 ohms, beleza? 240 mais 240. Gente, se você fizer aquela conta, você vai descobrir uma corrente total de 0,25 amperes, ok? Beleza? Mas Bruno, poxa, você está colocando aqui umas continhas no... Calma. Galera, eu estou colocando ali no rascunho porque o que me interessa mesmo não é a corrente total. Não é calcular essa corrente. Bacana? Tá bom? Eu estou colocando ali para você ter a ideia de onde eu tirei essa informação. A gente faz resistência equivalente e calcula a corrente total igual a gente fez nas partes 1 e 2, igual você vai fazer nos exercícios que eu falei com você. Bacana? Não é o que me interessa. O que me interessa é o seguinte. O fato deles estarem em série quer dizer que eles têm a mesma corrente. Esses 0,25 amperes que eu achei aqui, eles vão passar na primeira lâmpada e também vão passar na segunda. Então, se eles estão em série, eles têm a mesma corrente. Professor, isso aqui eu já sabia, né? Exatamente. Mesma corrente. Bacana? O que eu queria te mostrar mesmo é que vai ter alguma coisa ali que vai se repartir. E o que é que vai se repartir, Bruno? Bom, esse ponto aqui, galera, ele tem um potencial A e aqui teria um potencial B. Ok? Beleza? 120 e 0.
Daqui para cá, ponto A, daqui para cá, ponto B, como você já está acostumado. O ponto A, galera, tem 120 volts de potencial, o ponto B tem 0, como a gente já estava acostumado. Agora para. Você viu que a resistência é igual? Eles não são idênticos? Galera, a voltagem da bateria, ela se divide para cada resistor, não é? Lembra? Só que como eles são idênticos, a DDP no primeiro e no segundo vai ser a mesma. Irmão, se você quisesse fazer a conta num rascunho aqui, eu vou apagar, mas só para você entender, a DDP do primeiro seria a resistência do primeiro vezes a corrente total. A resistência do primeiro é 240, a corrente total é 0,25, dá quanto aqui? 60 volts. E não é coincidência. A voltagem da bateria 120 vai ser repartida igualmente para cada um. Beleza? Então, galera, aqui no meio teria um ponto C, e esse ponto C ele teria quanto? 60 volts. Olha a lógica. Do A para o C cai 60, de 120 para 60, né? Cai 60, e de C para B cai quanto? 60. Então, quando os resistores são idênticos, a queda, a diferença de potencial em cada resistor é a mesma. Ou seja, é como se a voltagem total da bateria fosse repartida igualmente entre eles. E é isso que eu queria que você anotasse aqui. Mesma corrente, você já sabia. DDP, U da fonte, divide igualmente para todo mundo. Ok? A DDP da fonte é distribuída, é repartida igualmente para cada resistor, para cada lâmpada aí do meu circuito. Bacana? Então, galera, com isso aqui, deixa eu apagar essa parte laranja, eu posso tirar algumas conclusões. A primeira, qual é a corrente elétrica que passa na lâmpada número 1? Gente, a corrente que passa aqui na lâmpada 1 é a mesma do circuito total, né? É 0,25. Beleza? Ela é igual à corrente total, né? É 0,25 amperes. A corrente que passa na lâmpada 2 também. Lembra? A mesma corrente, né? Para todo mundo. O que interessa aqui para mim é a DDP. A voltagem da lâmpada 1 vai ser a voltagem da fonte distribuída igualmente para duas lâmpadas, ou seja, dividida por 2. Se fosse 3 lâmpadas, você pegaria os 120 volts da fonte e dividiria em 3, tudo bem? Mas como são duas, eu dividi por 2. É o número de lâmpadas, tá bom? Então aqui vai dar quanto? 60 volts. 120 sobre 2. A mesma coisa aqui, né? O F sobre 2 deu quanto? 60 volts. Então o que me interessava aqui de fato? Quando eu tenho lâmpadas idênticas, resistores idênticos, a voltagem da fonte se reparte igualmente para cada um, beleza? E a corrente acaba sendo a mesma por definição, né? Se está em série. E Bruno, alguém pode perguntar para mim se alguma lâmpada queimar. Gente, a gente já viu, né? Em série, o circuito é dependente. Se uma das duas parar de funcionar, abre o circuito e aí o resto da fileira de lâmpadas deixa de funcionar. Lembrou? Se um queima, o outro acaba sendo desligado. Então, se alguma lâmpada queima, coloca aí. Abre circuito, vírgula, e o resto para de funcionar. Cuidado, não é que o resto vai queimar, não, tá bom? O resto para de funcionar porque a corrente elétrica para de andar, já que o circuito está aberto. Bacana? Beleza, galera? Então, o que me interessava aqui, deixa eu até apagar essa partezinha laranja aqui. O que me interessava aqui não era fazer a conta da corrente, não. Por isso que eu fui um pouquinho mais rápido, beleza? O que me interessava aqui é te mostrar que a DDP da fonte se divide igualmente entre as lâmpadas idênticas, entre, né, resistores em série que são idênticos. Seguindo a mesma lógica, pessoal, agora eu vou para o paralelo. Bom, eles estão em paralelo por quê? Marque os potenciais A e B, tudo bem? Daqui até aqui não há resistência, então aqui é ponto A.
incluindo este, ponto B aqui e aqui também, né? B e aqui também ponto B. Bacana? Se eu fosse dar número, aqui seria 120 volts, aqui seria 0 volts. Bacana? Então aqui, ponto A 120. Ponto B é 0, né? 0, 0. Então, ó, a lâmpada está em paralelo. Lâmpada L1 está entre diferença de 120, L2 também diferença de 120. Bacana? Então a gente já sabe, se eles estão em paralelo, eles estão submetidos na mesma DDP. Bacana. Isso aí, tranquilo. Vamos supor, pessoal, que eu pudesse calcular a corrente total. Gente, como é que eu calcularia a corrente total aqui? Bom, você poderia fazer o resistor equivalente, ó, vou deixar aqui no cantinho, só para você ver, pegar a ideia. Resistência equivalente, como eles são idênticos, tá vendo aqui, ó, bacana? É você pegar uma resistência R e dividir pelo número de resistores, 2. Aqui dá 120 ohms. E aí, como é que seria a corrente total? DDP da fonte sobre REC, 120 sobre 120 daria 1 ampere. Bacana? O que me interessava era esse número. A corrente total desse circuito vale 1 ampere. Tudo bem? Ó, fiz a conta, igual a gente já fez no exemplo anterior lá, de paralelo, não queria me preocupar com isso. Cheguei aqui no 1 ampere, que é onde eu quero partir. Irmão, a corrente total de 1 ampere vem andando e ela chega aqui, ó, no ponto A, no nó. Lembram? Minha pergunta é rápida. Você lembra que eu disse que na paralelo a corrente quer ir para o caminho mais fácil? Ela tenta ir onde tem menos resistência? Pois bem, quando ela chega ali, ela tem dois caminhos possíveis. O primeiro, 240 de resistência, o segundo também. Então, se você fosse essa corrente, você falaria assim, cara, aqui não tem caminho mais fácil, porque tanto faz. Os dois caminhos apresentam a mesma dificuldade. Consequentemente, pessoal, essa corrente total de 1 ampere, ela vai dividir igualmente para cada um. Ou seja, vai passar aqui em cima uma corrente I1 de 0,5 amperes, né? Metade de 1. E aqui embaixo vai passar uma corrente I2 igual a 0,5 amperes. Bacana? Então, quando eu tenho lá um caso de resistores idênticos, legal? Em paralelo, a corrente elétrica, a corrente total, né? Melhor dizendo, se divide igualmente para cada uma. Era 1, dividiu por 2, ficou meio para cada um. Então, anota aí. Paralelo idênticos, corrente total, divide igualmente. Bacana? Professor, então deixa eu ver se eu entendi. O 0,5, deixa eu apagar aqui, tá? O 0,5 veio porque eu peguei a corrente total, que era 1, e dividi por 2, né? Mas e se fosse, Bruno, 3 lâmpadas idênticas? Cara, você pegaria a corrente total e dividiria para cada uma, ou seja, por 3. Entendeu? Você pega o total e divide pela quantidade. Pô, Bruno, parecido com isso aqui, né? Bacana. Então, galera, ó, vamos colocar aqui a DDP para cada lâmpada. A DDP da lâmpada 1 é igual a DDP da fonte, que vale 120 volts. A lâmpada 2, em paralelo, né? A mesma coisa. Ok? E a corrente elétrica que passa na lâmpada 1 é a corrente total dividido por 2. Fizemos a conta aí, ó. Descobrimos que valia 0,5 amperes, né? Ó, aqui a mesma coisa. Bacana? Show de bola. Tranquilo? Pergunto eu, responde você. Se a lâmpada 1 apaga, a lâmpada 2 não muda nada, ok? Então, ó, eu queria que você anotasse aqui. Se alguma lâmpada queima, o que acontece? Nada
acontece com as outras resistências em paralelo. Bacana? Então, se a lâmpada L1 queimar, a L2 dá nada. Pode crer? Continua funcionando normal, mesmo brilho, normal, bacana, não altera em nada o seu funcionamento. Ok? Para finalizar, duas coisas. A primeira, e o brilho? O brilho. Porque eu fiz aqui toda essa análise, aqui, todo esse negócio. Aí se o cara perguntar para você o brilho da lâmpada? E aí? Gente, foi por isso que eu escrevi o dado nominal dessa lâmpada. Lembra aqui comigo? O nominal é o ideal, né? Para essa lâmpada funcionar bacana, ela tem que receber quanto? 120 volts, né? Mas quando eu venho aqui para a associação em série, nesse exemplo, a lâmpada 1 está recebendo 60 volts. Era para ela receber 120, mas você só está dando 60. Como é que fica o brilho dela? Brilho fraco. É verdade, Bruno. É você dar menos volts do que a lâmpada L1 precisava. A mesma coisa para L2, né? Que elas são idênticas. Então aqui também seria um caso de brilho fraco. Você entendeu que não é sempre assim? É só uma questão que eu estou resolvendo? Agora, olha esse outro caso aqui, dos paralelos. O nominal também é 120. E no caso do paralelo, os dois estão recebendo 120. Ou seja, eles estão recebendo o que eles precisavam. Aqui, galera, seria o quê? O brilho normal. Brilho normal. Professor. Porque ele recebe a quantidade de volts que ele precisava, né? O ideal, o nominal. Bacana até aqui? Posso te pedir um favor? Termina de copiar. Bacana, termina de copiar aí. Eu queria te mostrar um negócio. Terminou de copiar aí? Se você terminou de copiar, eu posso agora tentar te mostrar um pouco disso na prática. Tá aparecendo nada não, né? É porque vai aparecer agora. Deixa eu só ajustar a câmera aqui para vocês. Rapaz. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Aqui. Mais perto. Acho que tá pegando bem, né? Tá muito alto. Aqui é ao vivo, hein, gente? Ao vivo. Vou fazer o seguinte. Vou mexer aqui um pouquinho. Pessoal, isso aqui é um projetinho de elétrica que os meninos do segundo ano sempre fazem no colégio. É um projetinho bacana, na minha opinião. Eu acho que é importante aqui mostrar para vocês algumas coisas, tá bom? Então, só para você entender o que é toda essa parafernália. Aqui seria a minha fonte de tensão na prática, beleza? É a tomada que está ligado ali na parede. Bacana? Voltou aqui. Essa é a fonte de tensão, beleza? O que acontece, galera? Tem um fio que começa daqui, ele passa por uma chave e ele faz esse caminho todo aqui por fora, tá bom? Ó, beleza? Ele vem aqui, aqui tem uma outra chavinha individual e chega até aqui. Bacana? São dois fios que abrem e tudo mais. Tem um fio que está passando aqui, ó, acho que aqui dá pra ver, beleza? Ó, que ele fura nesse buraquinho. Tem um outro fio aqui, onde está a lâmpada azul, e tem um fio onde está essas duas lâmpadas. E cada chave dessa é uma chave individual. Bruno, mas não está ligando? Sim, é porque tem uma chave geral lá. Aquela chave, ela controla a corrente do circuito inteiro. Então, nada está ligado aqui porque ela está desligada. Quando eu ligo, ela começa a aparecer. Bacana? Então, ó, tá vendo? Eu tenho lâmpada, eu tenho chaves individuais. Legal, ó, que eu posso acender apenas uma lâmpada ou um conjunto de duas e tem uma chave geral. Como se fosse a chave lá do seu disjuntor, né? Da entrada da sua casa, lá perto no quadro de força. E aqui é o interruptor de cada cômodo. Bacana? Bom,
Bom, eu queria te mostrar primeiro a ideia da dependência. Essas duas lâmpadas, elas são iguais. Elas são lâmpadas de LED, então elas têm um funcionamento um pouquinho diferente de tudo aquilo que a gente estuda. O funcionamento delas é uma faixa de volts. Então ele não precisa receber um volt específico, né? Uma DDP específica. Ele precisa, na verdade, receber uma faixa. Então por isso que o brilho deles aí não vai alterar em nada, porque o funcionamento deles é um pouquinho diferente. Mas eu queria te mostrar uma coisa. As duas estão funcionando, correto? Eu vou desenroscar a primeira. Vou desenroscar a primeira. Pera aí. Eita. Deixa eu tentar achar um jeito aqui de desenroscar a primeira. Ó, desenroscando a primeira. Desenrosquei. Deixa eu tirar aqui pra você ver. No que eu desenrosquei a primeira, você viu que a segunda parou de funcionar? Não quer dizer que essa aqui queimou não, tá? É porque, como esse cara não tá aqui inserido, é um circuito aberto. Bacana? É como se fosse uma chave desligada, ó. Bacana aqui a ideia? Então, esses circuitos, eles são dependentes. Para esse cara ligar, eu preciso que esse aqui esteja ligado. Beleza? Ó, deixa eu conectar aqui para vocês. Pronto, liguei. Bacana? Professor, se eu fizesse diferente aqui, e se eu, na verdade, só tirasse o primeiro, mudaria? Vamos ver? Só desenroscar um pouquinho. Ó, se eu mexer no primeiro, acontece a mesma coisa. Bacana a ideia? Bom, eu queria agora te mostrar uma outra coisa para vocês. A fluorescente vai ter esse comportamento de uma voltagem específica. Repara que em nenhum momento essas lâmpadas aqui coloridas mudaram o funcionamento delas, o brilho, né? Nada. Bacana? Eu fui mexendo aqui o tempo todo e você pode voltar o vídeo para conferir, não alterou em nada o funcionamento delas. Desligo essa aqui continua com o mesmo brilho, né? Com as mesmas coisas. Por quê? Essa fileira e essa estão em paralelo, percebeu? Então, o que acontece na azul não depende da vermelha e vice-versa. Bacana? Mas vamos supor que eu coloque em série. Eu quero que você foque na azul, beleza? Focando na azul, você vai perceber uma coisa. Vou desenroscar ela aqui. Vou tirar. Você viu como ela estava brilhando forte? Pois bem, quando eu colocar aqui, pessoal, é uma associação em série em que a voltagem daquela tomadinha ali vai ser repartida para essa lâmpada e para a azul, que eu vou colocar aqui agora. Niki, eu coloco a lâmpada azul. Pronto. Olha lá. Você lembra que antes aqui estava apagado? Não foi truque não. Essa aqui estava apagada porque o circuito estava aberto. Eu coloquei essa lâmpada aqui e o circuito fechou. Repara uma coisa. O brilho dela estava tão forte, agora está bem fraquinho, né? Deixa eu esconder aqui. Foca nela. O brilho dela está bem fraquinho. Ela só mexe de repente quando eu dou uns totozinhos aqui. Isso é porque não está funcionando? Não. Se essa aqui não estivesse funcionando, essa aqui não estaria toda acesa. Sabe o que está acontecendo com essa azul? Ela não está recebendo a voltagem que ela recebia antes. Quando ela estava sozinha nesse bocal, esse aqui, ó, tá vendo? Ela recebia toda a voltagem que a tomada poderia fornecer, porque era ponto A e B, tudo, né? Aqui, galera, quando eu entro nessa associação que é em série, a voltagem que dá a diferença daqui para cá, a diferença de potencial, é repartida entre as duas. E aí, esse cara, ele está recebendo menos volts do que ele precisa para funcionar. Consequência, o brilho dele não está tão bom assim. Essa aqui é diferente do funcionamento, né? Essa aqui, se ela receber menos volts, o brilho dela não varia tanto. Por isso que no vídeo não aparece essa jogada aqui. Bacana? E eu posso reproduzir esse mesmo conceito com a vermelha. Que, ó, deixa eu enroscar aqui. Ligado ou desligado. A lâmpada vermelha, ó, não altera. Tá vendo? Ó, tô ligando e desligando. E a vermelha não altera. Mas deixa eu tirar essa aqui, que é LED, para te mostrar a parada. Foca no brilho da vermelha. Olha como que ela tá brilhando, velho. Olha o brilho massa que ela tem aqui. Beleza? Vou tirar. Ela tá um pouquinho quente. Ai, tá quente. Tá quente. E vou colocar aqui, ó.
Nick eu coloco e ligo. O brilho dela não está tão forte assim, beleza? O brilho dela, comparado com a situação anterior, é um brilho um pouco mais fraco, porque a voltagem aqui está sendo repartida, beleza? Essa aqui, por mais que você ache que não, mas ela está ligada, ó. Agora que eu peguei nela, eu consigo, né, induzir aqui um pouquinho mais, um pouquinho diferente, ó, e ela acende. Mas é mau contato? Não, é porque ela está com pouca voltagem e essa voltagem pequena, ela não ioniza bem esse gás que está aqui dentro da fluorescente, beleza? Eu tenho que dar aqui um pouquinho de energia de agitação, ó, para que as moléculas façam lá aquele salto, aquela coisa toda. Bacana? Beleza, gente? Então, ó, eu espero que com esse experimento você consiga visualizar essa lógica aí que a gente está conversando. Bacana? Então, meninos, vou voltar aqui para a posição de sempre da minha câmera. Espero que tenha ajudado você a ilustrar a situação. E, galera, deixa eu voltar aqui de novo. Queria fazer um pedido para você. Faz os exercícios da lista. Eu elaborei ela com carinho, tá bom? Pensando em todas as possibilidades. Faz ela primeiro e depois vai para os exercícios da apostila. Bacana? E aí, galera, na próxima semana eu vou gravar para você a resolução dessas questões. Eu queria que você focasse comigo nessa parte de associação, porque, galera, aqui tem muita aplicação e é aqui que o teu Enem vai cobrar. Bacana? Grande beijo, grande abraço, valeu!